E quando a gente consegue atingir essa dimensão profunda onde reside o perdão, onde reside essa energia libertadora, essa energia sutil, engrandecedora, que nos aproxima da verdade, que nos aproxima da divindade, nós percebemos que tudo que ocorre em nossas vidas tem um certo porquê, tem uma certa lição a nos ensinar. Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto de extrema importância para a nossa evolução espiritual. Vou falar sobre o perdão. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver consigo mesmo. O perdão ele é um processo de cura interior. É sair das trevas sufocantes que asfixiam a nossa consciência e caminhar em direção à luz. Perdoar é ser realmente tocado pela luz, é dissipar a névoa sombria da mágoa, do ódio, do medo, da culpa e encontrar o sol radiante da nossa consciência cósmica, que aquece a tudo e a todos. Perdoar é entrar na esfera da redenção, da purificação, da transformação pessoal, da transformação real. Quando a gente perdoa verdadeiramente alguém, nos tornamos livres das amarras do ego, das amarras que nos prendem à discórdia, que nos prendem à densidade sufocante. E é por isso que o perdão tem a ver com leveza, com libertação espiritual. Mas nem sempre o ato de perdoar tem a ver com o outro. Muitas vezes não perdoamos a nós mesmos, não nos perdoamos por alguns tropeços, por algumas quedas no caminho. Grande parte das pessoas se culpam pelos relacionamentos que não deram certo, por dificuldades no trabalho, por brigas familiares, pelas disputas ao longo da vida e por todo tipo de entrave que ocorreu até hoje, que ocorreu ao longo da sua história, da sua caminhada, da sua jornada de vida. E tudo isso porque as pessoas têm extrema resistência em largar o passado, em abandonar o passado. E dessa forma alimentam cada vez mais a escravidão visceral, a escravidão do corpo e da mente, fixando-se em padrões nocivos, em padrões dolorosos, que impedem a mente entrar num território mais sereno, mais tranquilo, mais cristalino. Então toda essa resistência, toda essa força contrária que nos escraviza na turbulência do pensamento desenfreado, nos afasta de qualquer forma de perdão. É uma espécie de cisão profunda, de rompimento avassalador. Então, como eu sempre digo, tanto para o nosso bem físico quanto para o nosso bem mental, é necessário que nos libertemos de todo sofrimento, de todo caos, de toda essa dicotomia, de toda essa confusão criada por essa resistência, por essa dificuldade de abandonar o passado, por essa necessidade quase que inconsciente de manter a si mesmo prisioneiro do seu cativeiro mental, prisioneiro dentro de si. Então, para que a gente consiga verdadeiramente perdoar, é necessário uma mudança visceral, é necessário um movimento profundo, uma vontade de nos tornarmos verdadeiramente livres. E tudo isso surge de um movimento interno, de um movimento de transmutação, que brota de uma intuição profunda, de uma percepção clara, de uma percepção cristalina, mesmo que muitas vezes se manifeste de forma inconsciente, mas que lá no fundo, no âmago adormecido, temos a nítida certeza de que existe algo maior, sublime, acolhedor, que nos leva ao perdão, que nos leva ao ato de perdoar. Então o perdão ele é uma força extremamente poderosa, capaz de romper as barreiras mais terríveis. Ele nos faz abandonar o ego, abandonar a escravidão mental, rompendo com toda a servidão, com toda a luta interna. E ao perdoarmos de forma sincera, soltamos aquela barra de aço, fundida no fogo do caos e do desespero, que enquanto a empunhávamos,
dilacerávamos o nosso coração e o nosso espírito. É claro que na maioria das vezes o perdão é um processo lento e gradual de desapego, de abandono daquilo que nos causou a dor. Mas nem sempre é igual. Em outras ocasiões, o perdão é uma espécie de insight espiritual, que a gente nem sabe explicar o porquê. A gente nem sabe como é que a gente conseguiu perdoar, mas esse insight simplesmente surgiu. Então, o ato de perdoar ele vai variar bastante de indivíduo para indivíduo, de ser espiritual para ser espiritual. E tudo isso depende muito do grau de consciência de cada um. Mas o que eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, é que perdoar é um ato de coragem, pois a gente cria uma força tão grande para romper algo que a gente estava tão acostumado, para largar, para soltar aquele rancor que durante muito tempo nos acompanhou em nossas caminhadas. Então, eu acho muito justo que a gente possa dizer que perdoar é um ato de coragem, um ato de bravura, aonde a gente se torna firme e resoluto para abandonar aquela situação específica que tanto nos feriu, que tanto nos magoou. E quando a gente faz isso, a gente dá o primeiro passo em direção de uma caminhada muito mais significativa, muito mais profunda, porque nos liga à nossa verdadeira natureza, ao ser sublime. Perdoar nos leva a uma dimensão muito mais profunda do ser. E quando a gente consegue perdoar, saiba que você está se curando, mesmo que leve algum tempo. Mas tenha certeza que esse processo de cura, no final, te leva para o alto, para patamares mais sublimes. E quando você atinge essa dimensão espiritual, regida pelo alto, regida pela natureza divina, você percebe que todo sofrimento, em essência, não é gerado pelo outro, mas por nós mesmos. O indivíduo, o gerador do problema, o outro, ele é apenas um agente do caos, um agente daquela situação específica. E mesmo que o outro tenha feito isso de forma proposital, de forma consciente, o mal só nos atinge quando realmente permitimos, quando damos força para ele. E quando a gente consegue atingir essa dimensão profunda onde reside o perdão, onde reside essa energia libertadora, essa energia sutil, engrandecedora, que nos aproxima da verdade, que nos aproxima da divindade, nós percebemos que tudo que ocorre em nossas vidas tem um certo porquê, tem uma certa lição a nos ensinar. E então a dica que eu deixo para você é que perdoe o próximo, é que perdoe a si mesmo, e enfim encontrará a verdadeira libertação. Desde já, o meu muito obrigado, e como eu sempre digo, Namastê.